Seção 76. 3 de fevereiro de 1982. Ra, eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador. Você poderia primeiro me dar uma indicação da condição do instrumento? Ra, este instrumento está em um estado de falência do complexo físico que tem existido por alguma medida do que vocês chamam tempo. As energias vitais estão normais com uma forte contraparte do complexo espiritual e da vontade, cedendo substância aos níveis de energia do complexo mente-corpo e espírito. Questionador. Nossa comunicação continuada com Ra será deletéria às energias físicas do instrumento? Ra, nós podemos responder de duas formas. Primeiramente, se o instrumento fosse, dessa forma, dedicado a este uso, sem nenhuma transferência de energia de natureza de complexo físico, ele começaria a solicitar a própria energia vital e isto, feito de uma maneira substancial, é ativamente deletério a um complexo mente-corpo de espírito, se este complexo deseja mais experiência na ilusão que ele agora distorce. Em segundo lugar, se for tido cuidado, primeiramente, ao monitorar os parâmetros externos do instrumento, então transferir energia física através de transferência sexual, por proteção mágica, e, finalmente, pelo deslocamento energético de formas pensamento energizando o instrumento durante o contato. Não há dificuldade no sentido de que não há piora das distorções de força, fraqueza do complexo mente-corpo e espírito do instrumento. Deve ser notado que o instrumento, através de sua própria dedicação a este serviço, atrai saudações das quais vocês estão cientes. Estas são inconvenientes, mas, com cuidado tomado, não precisam ser deleteriamente duradouras nem para o instrumento, nem para o contato. Questionador. Das três coisas que você mencionou, que nós poderíamos fazer para o bem do instrumento, você poderia esclarecer a última? Eu não entendi bem isso. Ra, na medida em que a entidade, que você é, permite que seu ser sinta simpatia por outro ser, dessa forma, então, ela pode escolher compartilhar com o outro self aquelas energias que podem ser salubres ao outro self. O mecanismo destas transferências de energia é o pensamento ou, mais precisamente, a forma pensamento, pois qualquer pensamento é uma forma ou símbolo ou coisa, que é um objeto visto em referência a tempo e espaço. Questionador. O nosso uso do ritual de banimento do pentagrama menor tem sido de algum valor e qual o seu efeito? Ra, o uso, por este grupo, do ritual de banimento do pentagrama menor tem sido crescentemente mais eficaz. Seu efeito é de purificação, limpeza e proteção do local de trabalho. A eficácia deste ritual está apenas começando a estar, digamos, nos limites inferiores do verdadeiramente mágico. Ao fazer o trabalho, estes aspirantes adeptos têm feito o equivalente a iniciar o trabalho escolar muitas séries adiante. Para o estudante inteligente, isto não deve ser desencorajado, em vez disso, a serem encorajados são o dever de casa, a leitura, a escrita, a aritmética, como você pode metaforicamente chamar os passos elementares na direção do estudo do ser. É o ser que informa o trabalho, não o trabalho que informa o ser. Portanto, nós podemos deixá-los no trabalho que vocês iniciaram. Questionador. Seria benéfico, para nós, realizar o ritual de banimento mais neste cômodo. Ra, é benéfico trabalhar regularmente neste local. Questionador. Desculpe nós termos tido um atraso tão grande entre a última sessão e esta. Não poderíamos evitar, eu acho. Você poderia, por favor, me dizer a origem do tarot? Ra, a origem deste sistema de estudo e divinação é dupla. Primeiramente, há aquela influência que, vindo de uma forma distorcida daqueles que eram padres tentando ensinar a lei do Uno no Egito, deram forma ao entendimento, se você desculpar este termo errôneo, que eles receberam. Estas formas se tornaram, então, uma porção regular dos aprendizados e ensinamentos de um iniciado. A segunda influência é aquela das entidades nas terras que vocês chamam Ur, Caldeia e Mesopotâmia que, desde tempos antigos, receberam a, digamos, informação pela qual eles chamaram, tendo a ver com os céus. Dessa maneira, nós encontramos dois métodos de divinação sendo combinados em um, com resultados irregulares, a, como vocês a chamam, a astrologia e a forma sendo combinada para sugerir o que você poderia chamar de correspondências, que são típicas das distorções que vocês podem ver como tentativas de ver arquétipos. Questionador.
Então estou correto ao supor que os padres no Egito, ao tentarem converter conhecimento que eles haviam recebido inicialmente de Ra, em simbologia compreensível, construíram e iniciaram o conceito do Tarot? Isto está correto? Ra, isto está correto com a adição da influência suméria. Questionador. Os ensinamentos de Ra se focavam nos arquétipos para este logos e nos métodos para se alcançar uma abordagem bem próxima da configuração arquetípica. Isto está correto? Ra, isto está correto sem ser verdade. Nós de Ra somos humildes mensageiros da lei do Uno. Nós buscamos ensinar a aprender esta única lei. Durante o espaço-tempo do ensinar aprendendo egípcio, nós trabalhamos para trazer o complexo da mente, o complexo do corpo e o complexo do espírito a um estado iniciado, no qual a entidade pudesse contatar energia inteligente, assim, se tornar professor, estudante de si mesma, de que a cura e os frutos do estudo poderiam ser oferecidos a todos. O estudo das raízes da mente é uma porção da vivificação do complexo da mente. Como nós notamos, o estudo meticuloso da porção das raízes da mente, chamada arquetípica, é uma porção interessante e necessária do processo como um todo. Questionador. Na opinião de Ra, qualquer valor no dia presente para o reuso do tarot como um auxílio ao processo evolucionário? Ra, nós devemos repetir informação. É apropriado estudar uma forma de distorção da mente arquetípica construída e organizada em profundidade, a fim de se chegar à posição de ser capaz de se tornar e experienciar arquétipos à vontade. Vocês têm 3 escolhas básicas. Vocês podem escolher a astrologia, os 12 signos, como vocês chamam estas porções de sua teia de energia planetária e o que tem sido chamado de 10 planetas. Vocês podem escolher o Tarot, com seus 22 assim chamados arcanos maiores. Você pode escolher o estudo da assim chamada Árvore da Vida, com suas 10 Sefirot e os 22 relacionamentos entre as estações. É bom investigar cada disciplina, não como um diletante, mas como alguém que busca um ponto de referência, alguém que deseja sentir a atração do magneto. Um destes estudos será mais atraente ao buscador. Deixe o buscador, então, investigar a mente arquetípica usando, basicamente, uma destas 3 disciplinas. Após um período de estudo, a disciplina suficientemente dominada, o buscador pode então completar o passo mais importante, ou seja, o ir além do que está escrito, a fim de expressar, de uma maneira única, seu entendimento, se você puder novamente perdoar o termo, da mente arquetípica. Questionador. Eu estaria correto ao dizer que nosso logos local, ao agir como co-criador, distorceu alguma extensão, para os propósitos de experiência, aquilo que nós experienciamos aqui, e que os arquétipos deste logos em particular são, de alguma forma, únicos com relação ao resto da criação, mas são, é claro, relacionados ao todo, no sentido de que eles são parte dele, mas são, eu posso apenas dizer, uma parte única, e que os sistemas de estudo, que nós acabamos de falar a respeito, não traduziriam rápida ou facilmente em outras partes da criação. Esta é uma questão muito difícil de se declarar. Você poderia esclarecer isto para mim? Nós podemos extrair da desordem da declaração, que você oferece, a questão que nós acreditamos que você pergunta. Por favor, repergunte se nós tivermos mal entendido sua questão. A mente arquetípica é aquela mente que é peculiar ao logos, sob a influência da qual vocês estão, neste espaço-tempo, distorcendo suas experiências. Não há outro logos cuja mente arquetípica seja a mesma, tanto quanto as estrelas pareceriam as mesmas a partir de outro planeta, em outra galáxia. Você pode corretamente inferir que os logoi mais próximos são, de fato, mais próximos em arquétipos. Questionador. Então, já que Ra evoluiu inicialmente em Vênus, Ra é da mesma origem arquetípica que aquela que nós experienciamos aqui. Isto está correto? Isto está correto. Questionador. Mas eu estou supondo que os conceitos do Tarot e os conceitos mágicos Árvore da Vida, etc., não foram usados por Ra. Eu suspeito, possivelmente, que algum tipo de astrologia era um conceito prévio de Ra. Isto é apenas um chute. Estou correto? Expressar os métodos de estudo da mente arquetípica de Ra, sob o sistema de distorções que nós aproveitamos, seria distorcer o seu próprio julgamento daquilo que é apropriado para o sistema de distorções formando as condições nas quais você aprende e ensina. Portanto, nós devemos invocar a lei da confusão. Questionador.
eu perguntarei algumas questões agora que podem estar um pouco deslocadas do centro daquilo que nós estamos tentando fazer. Eu não estou certo. Por que estou tentando, com estas questões, desembaralhar algo que eu considero como muito básico para o que nós estamos fazendo? Por favor, perdoe minha falta de habilidade em questionamento, já que este é um conceito difícil para mim. Você poderia me dar uma ideia da duração da primeira e da segunda densidade que ocorreram para este planeta? Não há método de estimação do tempo e espaço antes da inexistência do tempo ter dado caminho à sua primeira densidade. Para o início do seu tempo, a medida seria vasta e ainda assim, esta vastidão é sem sentido. Na entrada para o espaço-tempo construído, sua primeira densidade abrangeu uma ponte entre espaço-tempo e tempo, espaço de talvez 2 bilhões de seus anos. A segunda densidade é mais facilmente estimada e representa sua densidade mais longa em termos de duração do espaço-tempo. Nós podemos estimar este tempo como aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Estas aproximações são excessivamente grosseiras devido ao desenvolvimento, de certa forma irregular, que é característica de criações que são construídas sobre a fundação do livre-arbítrio. Questionador: você declarou que a segunda densidade teve 4,6 bilhões? BIL? Isto está correto? Isto está correto. Questionador: então nós temos uma terceira densidade que é, comparativamente falando, o piscar de um olho, o estalo de um dedo, em tempo, comparada às outras. Por que o ciclo de terceira densidade é tão extremamente rápido comparado à primeira e segunda? A terceira densidade é uma escolha. Questionador: terceira densidade, então, parece, comparada ao resto das densidades, todas elas, nada além de um período singularmente curto do que nós consideramos como tempo e serve então para o propósito desta escolha. Isto está correto? Isto está precisamente correto. O prelúdio para a escolha deve abranger a disposição da fundação, o estabelecimento da ilusão e a viabilidade daquilo que pode se tornar espiritualmente viável. O restante das densidades é o contínuo refinamento da escolha. Isto também é grandemente duradouro, como você usaria o termo. A escolha é, como você colocou, o trabalho de um momento, mas é o eixo sobre o qual a criação gira. Questionador: esta escolha de terceira densidade é a mesma através de toda a criação da qual você está ciente? Nós somos cientes de criações nas quais a terceira densidade é mais longa e mais espaço-tempo é dado à escolha. Entretanto, as proporções permanecem as mesmas, as dimensões todas ficando de alguma forma pálidas e enfraquecidas pelo Logos a ter uma experiência variante do Criador. Esta criação é vista por nós como bem vívida. Questionador: eu não entendi bem o que você quis dizer com vista por vocês como bem vívida. O que você quer dizer? Esta criação é, de certa forma, mais condensada por seu Logos do que alguns outros Logos escolheram. Assim, cada experiência do Criador pelo Criador, neste sistema de distorções é, relativamente falando, mais brilhante ou, como nós dissemos, vívida. Questionador: eu estou supondo que, ao entrar na terceira densidade, neste planeta, doenças não existiam de nenhuma forma. Isto está correto? Isto está incorreto. Questionador: qual era a forma de doença, e por que isto existia no início da terceira densidade? Primeiramente, aquilo ao que você se refere como doença é uma porção funcional do complexo do corpo, que oferece ao complexo do corpo a oportunidade de cessar viabilidade. Isto é uma função desejável do complexo do corpo. A segunda porção da resposta tem a ver com os outros selves de segunda densidade de tamanho, como você nomearia, microscópico, que tem, em algumas formas, existido há muito e realizado seus serviços através do auxílio ao complexo do corpo físico em sua função de cessar a viabilidade no espaço-tempo apropriado. Questionador: o que eu estou tentando entender é a diferença entre o plano do Logos para estas entidades de segunda densidade e a geração do que eu imaginaria ser um tipo de lista de feedback aumentando descontroladamente para criar vários problemas físicos que agem como catálise em nossa condição atual de terceira densidade. Você poderia me dar uma indicação disso, se meu pensamento está de alguma forma próximo de correto sobre isso? O complexo do corpo físico deste instrumento está se tornando mais distorcido na direção da dor. Nós iremos, portanto,
falar deste assunto como nossa última questão completa deste trabalho. Sua questão contém alguma confusão interna que faz com que a resposta seja, talvez, mais geral que o desejado. Nós convidamos refinamentos à sua questão. O Logos planejou para que entidades de complexo mente-corpo e espírito ganhem experiência até que a quantidade de experiência seja suficiente para uma encarnação. Isto variou apenas ligeiramente a partir de entidades de segunda densidade cujos complexos mente-corpo existiram para o propósito de experienciarem o crescimento e a busca da consciência. Na medida em que a terceira densidade prosseguia sobre seu planeta, como nós já discutimos, a necessidade de que o complexo do corpo físico cessasse se tornou mais rapidamente abordada devido à catálise intensificada e mais rapidamente ganha. Esta catálise não estava sendo apropriadamente assimilada. Portanto, digamos, períodos de vida precisavam ser mais curtos, de forma que o aprendizado pudesse continuar a ocorrer com ritmo e incremento apropriados. Dessa maneira, mais e mais oportunidades foram ofertadas na medida em que sua densidade progrediu por doença. Podemos perguntar se há quaisquer questões breves antes de fecharmos? Questionador: eu tinha uma que é totalmente, possivelmente, de nenhum valor. Você não tem que expandir sobre ela, mas há um crânio de cristal de propriedade de uma mulher próxima a Toronto, que pode ser de algum valor na investigação destas comunicações com Ra, já que eu acho que possivelmente isto teve alguma origem em Ra. Você pode me dizer alguma coisa sobre isso? E então, finalmente, há alguma coisa que nós possamos fazer para melhorar o contato ou para tornar o instrumento mais confortável? Ra, apesar de sua questão ser uma que desvenda material interessante, nós não podemos responder devido ao potencial de que uma resposta possa influenciar suas ações. Os acessórios estão cuidadosamente dispostos e o cuidado requisitado tomado. Nós estamos agradecidos. Tudo está bem. Eu sou o Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se glorificando e se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.